Você acreditaria se eu dissesse que o ministro do Supremo Tribunal Federal brasileiro resolveu desafiar, provocar diretamente Donald Trump, o homem mais poderoso dos Estados Unidos e que voltou ao poder, ao cenário mundial, com tudo? É isso mesmo. Isso está acontecendo aqui no Brasil, né, e pode trazer situações difíceis aqui para o país. Parece roteiro de filme, mas infelizmente é realidade. Nessa semana, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, decano, mais de 10 anos na corte, levantou uma discussão pesada sobre a soberania digital e fez críticas duras à dependência do Brasil em relação às grandes empresas de tecnologia estrangeiras, e aí é que pode ter algum problema, né? Porque está falando exatamente dos Estados Unidos, e o problema é que suas palavras não ficaram apenas no debate acadêmico, pois no mesmo dia, né, o presidente Donald Trump, que não costuma ficar calado, aceitar nada de boa, né, Donald Trump respondeu, e não foi com flores, foi com ameaças de tarifas e mais retaliações econômicas e pesadas. Lembrando que o Brasil já atravessa aí duras tarifas, né, que impactam já a economia brasileira. E o que parecia ser apenas uma fala isolada acabou virando aí combustível para uma crise diplomática, ou melhor, ampliação dessa crise que está já em potencial. E aqui fica a grande questão: será que o Brasil está preparado para cutucar o leão americano? Esse gigante que vem provocando aí grandes debates no cenário mundial, já colocou, né, diversas tarifas a diversos países do mundo, até mesmo a China, um dos maiores, que compete ali lado a lado com os Estados Unidos. Situação complicada, mas vamos explicar um pouquinho sobre o assunto. Antes, vamos entender o tamanho da polêmica e precisamos olhar para esse plano de fundo que vem acompanhado aí dessa história. E aí a gente pode trazer um pouquinho desse contexto para que possa ficar melhor explicado. O Brasil, né, que há décadas depende de serviços de tecnologia vindos de fora, né, os bancos, as grandes empresas e até mesmo os órgãos públicos usam esses serviços de nuvem da Amazon, da Google, da Microsoft e de outras gigantes americanas. Sabe, até mesmo o Supremo Tribunal Federal, como a gente viu aí nos últimos dias. E sabe por quê? Porque esses serviços, né, oferecem qualidade, velocidade, segurança e muita eficiência que o Brasil não tem conseguido, né, desenvolver por conta própria. Até mesmo, né, pela falta de investimento de todos os governos que passaram aí pelo Supremo Tribunal Federal, ou melhor, pelo Palácio do Planalto. E isso não é uma questão de gostar dos Estados Unidos, é pura lógica de mercado. Apenas isso, né? Essas empresas brasileiras recorrem a quem oferece os melhores serviços, e isso, infelizmente, não está disponível aqui em larga escala dentro do Brasil. Então não tem como as empresas brasileiras se apegar às empresas mesmo de tecnologia do Brasil. Falta investimento na ciência, na tecnologia, falta condições tributárias favoráveis, falta segurança jurídica, falta tudo, né, para que essas gigantes nacionais consigam competir de igual para igual. Talvez isso não vá ser um caminho que possa ser resolvido rapidamente. Isso deve demorar tempo, talvez várias décadas. Ou seja, vamos depender dos americanos porque não temos outra opção real. E é exatamente aí que entra o grande problema, né? Se os Estados Unidos resolvem aplicar sanções ou restrições, o Brasil pode ficar sem acesso a essas ferramentas básicas que sustentam a nossa economia digital e gera todo também, né, um parâmetro hoje em dia para a economia de forma geral, já que hoje tudo, ou praticamente tudo, né, está digitalizado, está de forma mais prática ali, dependemos em praticamente tudo dessas questões. E a fala de Gilmar Mendes, diante desse cenário, o ministro do Supremo Tribunal Federal resolveu se pronunciar sobre a questão, e aí em um post no X, no antigo Twitter, ele afirmou que a soberania digital deveria ser prioridade estratégica imediata para o Brasil. Segundo ele, a concentração de dados e serviços nas mãos dessas empresas estrangeiras cria aí uma dependência perigosa que coloca até mesmo em risco a segurança nacional. No entanto, como a gente tem mencionado por aqui, segurança nacional não é uma questão, que vai colocar em risco apenas por essas questões de empresas, são questões, mais de dentro mesmo, que não pode se resolver assim.
E num primeiro olhar, né, pode até parecer uma preocupação legítima do ministro, mas na verdade, né, quem não gostaria de ver o Brasil menos dependente dos outros países? Todos nós gostaríamos de ter um Brasil mais soberano. E quem não gostaria de termos as grandes empresas de tecnologias próprias que fossem capazes de competir com essas gigantes internacionais? Seria muito bom, ficava mais barato, talvez mais seguro, seria bom em todos os aspectos, mas o problema está no contexto. O STF não é um órgão de formulação de políticas públicas. Não cabe a ministros da Corte traçarem estratégias de tecnologia e economia digital. Isso é papel do Executivo, do Legislativo e das instituições ligadas à ciência e à inovação. Quando o ministro começa a defender abertamente essas políticas públicas, ele já vai ultrapassando a sua função de guardião da Constituição. Né? São fatos que a gente infelizmente tem visto acontecer muitas vezes. Agora, recentemente, os guardiões da Constituição se politizando demais e entrando em assuntos que não são da sua legitimidade. Além disso, né, Gilmar Mendes usou termos carregados ideologicamente, né, falando em norte global e sul global, que expressam expressões mais comuns nos discursos alinhados, né, acadêmicos da esquerda, discursos alinhados a quem defende mais a esquerda, e isso acendeu aí esse alerta de que por trás da fala pode haver um movimento para aproximar o Brasil da China, justamente o maior rival dos Estados Unidos no setor tecnológico. Então podemos trazer aí, a gente viu os Estados Unidos mesmo, né, provocando aí falas mais duras contra a China em relação mesmo a esse setor tecnológico de chips. Uma questão que pode trazer inclusive mais embargos ao Brasil, mais problemas. E a resposta, né, de Donald Trump como se não bastasse, foi no mesmo dia, imediatamente, Donald Trump já deixou aí claro que sua postura de defesa vai ser sempre, né, em defesa das empresas americanas, claro, em defesa também, né, dos seus interesses, e ele anunciou que pretende impor mais tarifas, né, essas tarifas adicionais, e restringir também as exportações de chips e tecnologia a países que criarem barreiras às Big Techs americanas. Então, traduzindo, né, em outras palavras, ele quis dizer, né, que se o Brasil quiser enfrentar os Estados Unidos nesse campo, terá que lidar aí com essas possíveis retaliações econômicas, e aí não estamos falando de qualquer país. Estamos falando da maior potência mundial em todos os quesitos, com a maior economia, a economia mais influente do planeta, a maior capacidade de guerra, capacidade bélica, tudo é os Estados Unidos. E Trump não é do tipo que deixa barato, ele sempre vem agindo rápido, protegendo os interesses americanos, com unhas e dentes, não tem deixado barato para nenhum dos países. E aí já se mostrou, né, no passado, que não se hesita em retaliar países que tentam impor barreiras a essas empresas dos Estados Unidos, e vem mostrando ainda mais agora, né, com diversas tarifas a diversos países, principalmente aqueles, né, que se consideram mais de esquerda, países aí que estão mais alinhados principalmente a ditaduras. E quais são os riscos para o Brasil? Agora imagine essa situação: um país com economia que ainda está fragilizada, e é fragilizada há muito tempo, enfrentando inflação, enfrenta desemprego, obras paradas, resolve entrar numa briga direta com os Estados Unidos. Quem sai ganhando dessa disputa? Quem pode ganhar essa disputa? A maior economia do Brasil, a maior economia do mundo, contra um país que está fragilizado. O Brasil não tem infraestrutura tecnológica própria para se sustentar. Não temos empresas capazes de substituir essas que a gente falou, Amazon, Microsoft, Google, que disponibilizam esses serviços de nuvem. E se os americanos cortarem ou dificultarem o acesso, as empresas brasileiras inteiras podem ficar paralisadas. Isso aí inclui até mesmo, né, o Supremo Tribunal Federal, que se mantém, né, também com serviços dos Estados Unidos. E mais ainda, o Brasil se aproxima ainda mais da China, criando aí esse cenário de dependência dupla. Troca a dependência dos Estados Unidos pela dependência dos chineses. Vai resolver alguma coisa?
É claro que não, nunca resolve. Apenas muda o dono, apenas troca ali quem vai segurar na coleira, não é verdade? Além disso, a atitude de Gilmar Mendes, coloca em xeque a neutralidade do Supremo Tribunal Federal, que já é tema há muito tempo. O ministro da Corte, da Suprema Corte, não deveria se manter em questões comerciais, tecnológicas, de forma tão direta. Isso gera insegurança jurídica, pode afetar inclusive aí as bolsas de valores, afeta a credibilidade das instituições e abre espaço para críticas internas e também críticas externas. O Brasil já vem sofrendo aí há algum tempo, alguns jornais mesmo já se colocam com essas situações que o Brasil vem apresentando, dessas possibilidades de uma participação mesmo do Judiciário, até mesmo da Suprema Corte, ter interferência demais em ações que seriam do próprio Legislativo. No fim das contas, a atitude de Gilmar Mendes parece mais uma provocação desnecessária do que uma estratégia real de defesa nacional. E cutucar Donald Trump com vara curta pode ter consequências bastante sérias, não apenas para o Supremo Tribunal Federal, mas também para todo o Brasil. São situações que podem atingir o Brasil inteiro, como a gente tem visto aí no caso do tarifaço. Estamos diante de um cenário bastante perigoso. De um lado temos ministros que se sentem à vontade para ir além das suas funções constitucionais, e do outro temos uma grande potência mundial liderada por um presidente que não aceita afrontas. E aí mora um grande perigo, que pode acabar trazendo consequências duríssimas ao país. Mas e aí? O que você acha dessa história? Gilmar Mendes está certo de levantar essa bandeira da soberania digital ou está colocando o Brasil em risco ao provocar os Estados Unidos? Deixe aí a sua opinião nos comentários para a gente seguir aí também debatendo juntamente com todos vocês, porque esse debate é fundamental. Além, afinal, de que quando se coloca a cabeça dentro da boca do leão, a chance de sair sem ela é gigante, é enorme. Então deixe o seu comentário, também ative aí o sininho, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo e vai compartilhando aí para geral. Eu sou Ricardo Júnior e esse é o canal Ricardo 7. Convido a todos vocês para nos acompanhar por aqui todos os dias, conteúdo atualizado, e eu agradeço a sua participação, beleza?